Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar e mostrar para vocês o último lançamento de mangás da editora Darkside. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Anamorfose, esse mangazinho aqui do Shintaro Kago, que chama bastante atenção. Eu sei que vocês aí ficaram com a pulguinha atrás da orelha, o que será que vem nesse negócio aqui? Aqui a gente vai contar então com 10 histórias. 9 são como contos, né? São bem curtinhos e uma história grande que é quem dá o nome a essa coletânea. Então vamos começar falando um pouquinho sobre Anamorfose. Aqui a gente vai conhecer um programa de televisão que ele quer ser um pouco diferentão de todo mundo. O que eles queriam fazer? O que eles fizeram? Fizeram a pegadinha, que seria a pegadinha do século, onde eles acabam pegando uma pessoa sem o consentimento dela e fazendo uma pegadinha de terror absurda. Porém, o que eles acharam que seria muito engraçado acabou tendo um final meio trágico. Um tempo depois, um outro programa de televisão com um programa chamado Anamorfose queria fazer não uma pegadinha como foi feito anteriormente em outro local, mas queria retratar casos que teriam a ver com assassinato ou coisas sobrenaturais, fazendo uma réplica perfeita da localização e colocando alguns participantes para conseguirem ficar 48 horas naquele local sem, sei lá, morrer, desistir ou qualquer coisa desse tipo. Porém, será que do primeiro programa que já não deu certo, esse segundo vai dar? Eu acho que talvez não. E aí vocês só vão sabendo mais lendo essa história. As outras 9 histórias, que são, né, como eu falei, são contos, são mais curtinhas, elas, eu não consigo nem falar uma sinopse sem dar spoiler para vocês, que é o intuito desse vídeo, mas são histórias que vão estar ali dentro de uma coisa mais sem noção, um eroguro, para quem não sabe, é uma mistura de grotesco com erótico, muito mais puxado para o lado erótico para falar para vocês. Então, ele tem uma pegada, essas outras histórias têm uma pegada muito diferente dessa primeira história principal. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, vamos ver para a parte que a gente mais gosta, que é ver se vale ou não a pena ter essa edição física aqui, aí, na sua casa. O mangá ele tem capa dura, assim como já é de praxe da editora Darkside, e a gente tem essa imagem de uma pessoa com cabeça de tentáculos, onde esses tentáculos eles têm um verniz localizado, assim como o nome do Shintaro Kago e também do mangá. Já na lambada, eles escolheram a alternativa de colocar em evidência o nome em japonês, também em português bem pequenininho aqui embaixo. E na parte de trás, a arte contínua, a gente tem apenas esse pontinho vermelho que eu acho que simboliza o sangue. O papel, ele é offset. Para quem conhece já a arte do Shintaro Kago, é uma arte que bota muitos detalhes quando a gente vai falar de fundos, estão muito simétricos, ou quando é assimétrico, para fazer você ficar um pouco incomodado com uma certa situação. E temos o rosto, uma pegada não tão detalhada, mas que consegue mostrar para a gente os sentimentos mesmo assim. O mangá ele é volume único pelo valor de capa de R$ 69,90, mas você consegue encontrar por mais barato em algumas lojas como a própria Amazon. Então vamos quebrar por partes, porque eu tive sentimentos muito mistos nesse mangá aqui, que eu vou falar para vocês. Então a primeira parte, que é essa história da anamorfose, eu achei muito bom. É o Shintaro Kago sendo o Shintaro Kago, fazendo o que o Shintaro Kago sabe fazer de melhor, que é pegar aquele suspense e levar até as últimas páginas, só ali, quase para você descobrir o que realmente está acontecendo, para ter aquele plot twist, aquela quebra, que é uma quebra que você vai ficar um pouco pensativo. Então, é gore, é o grotesco, é muito sangue, e aquela virada com muitos pensamentos, quase uma filosofia, para você entender que tudo depende do seu ponto de vista. Que parece bastante com Pedacinhos, que também saiu pela Darkside, é a mesma ideia que aparece lá, vai aparecer aqui, e claro que também tem um easter egg, uma menção ali indireta no próprio mangá. Eles vão falar dos acontecimentos, bem específico, né, nos assassinatos, é uma citação só, porque a gente vai saber, se você acompanhou o Shintaro Kago, o que aconteceu lá em Pedacinhos. Então, essa história eu achei bem legal, ele fez o arroz com feijão que ele sabe fazer e entregou muito bem. Agora, o problema para mim foi que o Shintaro Kago, nas outras histórias, ele tentou ainda colocar mais o sem sentido, né? Coisas assim que você nunca imaginaria em mão. E para mim acertou um pouquinho, muito mais que um pouquinho, né? No mau gosto. Eu achei que são completamente assim,
Você consegue ver uma distinção muito grande entre essa primeira história e as demais. Nas outras, eu vou tentar não falar a palavra exatamente, não sei como que o YouTube ele, se porta com algumas palavras, mas as outras histórias todas são regidas por estu de mulheres. Essa é a história de todas as outras histórias. E eu achei que é assim, né? A gente vai. Aí tem história de professor, de monstro, de não sei o quê, de mulher que atrai chuva, coisas assim, bem. São sem noção, mas eu acho que foi um sem noção do muito mau gosto. Acho que não tem palavra para eu conseguir falar isso melhor, porque a gente vai esperar. E eu sei que muita gente aqui vai falar nos comentários, Regina, é Eroguro, as coisas são assim mesmo. E não é que são assim mesmo, não. Aqui a gente não tem uma história, mesmo que sejam contos de 3 páginas que fosse, ela tem que ter uma história, a gente tem que ser conduzido. E acontecer coisas grotescas nessa história é que faz mais rica, né, a história de certo modo. Aqui não. O ponto principal são esses assédios de palavras muito mais graves que eu não estou falando aqui. E é isso. Assim, dá para perceber que o Shintaro Kago quis fazer uma coisa, estou fazendo isso que ninguém faz, estou chocando você com esse acontecimento muito louco que apareceu, que eu coloquei. Só que ele parece que tenta tanto fazer isso que não tem história, não tem enredo, não tem nada. Você só tem ali expositivo, mas não expositivo legal. Então, como que eu vou fazer comparação? Com pedacinhos. Pedacinhos também é do Guru. Também temos a Ilha Panorama, que saiu pela editora Pipoca Nankin, que é do nada mais, nada menos que Suehiro Maru, que muita gente conhece. Então, a gente é conduzido com uma história e as coisas vão escalonando. Por exemplo, pedacinhos já escalonam no primeiro acontecimento. A gente tem assassinatos e pessoas feitas em pedacinhos, então, e aí a gente tem uma carga ali de nudez, tem uma carga ali de coisas sem noção acontecendo. Na Ilha Panorama a gente também tem muitas cenas para maiores de 18 anos acontecendo, mas elas têm uma história. Eles vão perdendo, então, seu pudor, ou já perdiam, já não tinham esse pudor ali aparecendo, e a gente vai se impactando aos poucos com a história. Eu acho que, não sei se é uma preferência minha, mas se for para impactar desde o começo, que seja um impacto que faça, não é que faça sentido, mas que seja bem mais trabalhado. Isso aqui aconteceu tudo de forma gratuita mesmo, e eu achei que o nível dessas outras histórias é muito abaixo. Parece histórias que o Shintaro Kago fez de sacanagem ali, só para fazer uma coisa engraçadinha. É como eu falei, tentar acertar o humor negro, mas acertou algumas outras coisas ali que eu achei que por elas e elas, se fosse uma coletânea só com essas 9 histórias, eu não compraria. E é esse nível de situação. Eu sei que muita gente tem um gosto um pouco parecido com o meu, e aí você revela, né? Você vai nivelando aí se vale a pena ou não. Então, o que a gente vai esperar aqui de Anamorfose? Uma história bem legal de programas de televisão e fazendo uma crítica uma crítica muito parecida que a gente vai ter lá em pedacinhos, mas aqui é muito mais para o que é o comercial, o que ganha as pessoas. O que ganha as pessoas é fazer pegadinhas de mau gosto que podem levar a acontecimentos absurdos, é você colocar pessoas em situações onde o fulaninho pode morrer, sabe? Tudo vira muito comercial, a morte e a vida são comerciais, corpos são comerciais. Eu acho que é uma crítica muito legal e é colocada em pedacinhos, mas aqui eu acho que lembra muito uma história que eu vou colocar aqui na descrição, vou tentar achar, que é de um cara que isso aconteceu no Japão, de um cara que foi num programa de televisão e ele tinha que ficar num quarto fechado, sem roupa, gente, isso aconteceu na vida real, sem roupa, sem nada, ele teve que ficar meses lá sem ver uma pessoa e isso foi televisionado. O cara saiu com muitos problemas mentais, no mínimo assim de se falar, e aí cria uma questão que eu acho que talvez seja o que esse mangá esteja mostrando, né? Acho que entra a questão, o que é entretenimento, né? Cada vez a gente quer se entreter com coisas mais pesadas, nada é o suficiente, tudo tem que ser mais. A pessoa que ela vai para programa de televisão, ela tem que sofrer mais para conseguir. Ela tem que, sei lá, o Big Brother Brasil, que ela tem que ficar lá em pé por 48 horas sem poder comer, sem poder fazer xixi, sem poder dormir, porque aí sim, a gente quer isso. E eu acho que essa é a crítica. Agora, as outras 9, assim, é isso. Esse é o meu comentário. Mas, enfim, gente. Então, essa classificação de 18 anos é uma classificação real.
é 18 anos mesmo, não é uma coisa de 18 anos porque apareceu um fulaninho peladinho ali. Não, o negócio aqui é um buraco muito mais embaixo. E caso você goste de histórias desse tipo do que eu falei, dessas 9, é um mangá para você. Caso você goste muito de pedacinhos e não se importa muito se tem ou não tem histórias um pouco mais pesadas como essas, também é um mangá para você. Caso você não goste desse tipo de história, acho que vale você dar uma repensada se vai valer mesmo a pena você pegar. Ou, sei lá, tentar procurar em algum lugar uma dessas histórias para você ver mais ou menos como é que é o nível da coisa e ver se você pega esse mangá. Mas enfim, esse é o máximo que eu posso falar com vocês sem entregar nada dessa história. Vou, como disse anteriormente, colocar a história desse cara, algum link de vídeo, talvez para vocês verem, se vocês estiverem interessados, do cara que infelizmente perdeu completamente a sanidade em um programa de televisão no Japão, nos anos 90, se eu não me engano. Vai estar aqui embaixo. E também, aproveitando que você vai estar lá embaixo, deixa aquela curtidinha, se inscreve, ativa o sininho para ter todos os vídeos que tem aqui, para você não perder nada da aba comunidades, que eu sempre coloco alguma coisa, saiu pré-venda, tá lá, saiu um descontinho legal, tá lá, teve cupom de um dia, 30% de desconto em cima do desconto da Amazon, que se você perdeu, é porque não ativou o sininho. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.